Vamos começar a nossa aula de matemática. Mais uma atividade do EMAI, lá na nossa apostila, na página 54. Antes da Pro explicar como vai ser o desafio de hoje, olha, estamos iniciando a sequência 9. Ontem nós fizemos a 8.5. Lembra que cada sequência tem mais ou menos 5 atividades cada uma, 5 desafios? E essa nona sequência, o que ela traz para a gente? Para reflexão, para aprendizagem, olha só, medindo comprimentos. Então, essa sequência 9, a gente vai estar pensando um pouquinho sobre isso. O que é para vocês ouvirem isso? Ó, medindo os comprimentos. Vocês já ouviram falar? Vocês já viram alguém medir algum comprimento de algo? E aí? O que vocês têm a me dizer sobre isso? Nós precisamos medir as coisas? Quando é que a gente mede? E o que a gente usa para medir as coisas? Nós podemos medir o quê? E o que usamos para medir esse o quê? Se é que me entendem. Pero tá muito confuso por enquanto, hein? Vamos melhorar um pouquinho. Olha lá. Vamos pensar hoje. Hoje você já precisou medir alguma coisa? Não? Acha que não? Vamos lá. Você já olhou para o relógio hoje para ver as horas? Então, você já mediu alguma coisa. O que você mediu ao olhar a hora no relógio? Você mediu as horas, você mediu o tempo. Isso, viu só? Que mais? Pensem aí. Você já contou moedas? Você já mediu a quantidade de moedas aí, não é? Você já tomou hoje café ou leite com chocolate? Você colocou açúcar nele? Quantas colheres colocou? Quando fez isso, você também realizou uma medida. Colheres, quantidade. Estão vendo como a gente está praticando as medidas a todo momento e nem nos damos conta disso? Então vamos lá. Então, todas as vezes que a gente precisa medir algo, a gente pensa em algumas unidades de medida. Nossa, Pro, o que é isso? É o nominho que a gente dá para essas medidas. Quais são as unidades de medidas que temos? O tempo. O tempo, o que nós temos dentro do tempo? A hora, o minuto, o segundo. Vamos parar por aí. Nós temos a unidade de medida chamada massa. Massa, Pro? Mas ela é muito conhecida como peso. Isso, o peso. O seu peso corporal, o peso de quando compramos laranja no mercado, carne, o pão. E quais são essas unidades de medidas que envolvem a massa aí? Quilo, o grama, o miligrama. Já ouviram falar dessas palavrinhas? Então vamos lá. Já falamos da medida do tempo, de massa. Quais outras que existem? Temos a do comprimento. Essa lembra alguma coisa? Quais são as unidades medidas do comprimento? Metro,
centímetro, milímetro, quilômetros. Olha aí, já ouviram, não é? E temos mais uma. Qual? Unidade de medida chamada capacidade. Já ouviram falar dessa palavrinha? Capacidade não. Mas querem ver como vocês já ouviram falar das unidades de medidas pertencentes à capacidade? Litro, mililitro. Viram? Como ver? Tá vendo como vocês já conhecem as unidades, só não sabiam os nominhos que elas recebem? E por isso que nós estamos aqui, para trabalhar essa sequência. Vamos realizar algumas medidas ou várias medidas, vão preparando aí alguns instrumentos que a gente usa para medir. E aí? O que será? Conhecemos essas unidades. Para eu descobrir, por exemplo, lá na unidade de medida do tempo, eu quero saber a hora. Qual é o instrumento que eu verifico a hora? Falei lá, a gente olha o quê? O relógio, não é? Então o relógio é um instrumento que eu vou utilizar para medir o tempo. Vem cá, e se eu quero descobrir o tamanho da minha cama, do comprimento dela? Qual o instrumento que eu vou usar para medir? Uma régua? Régua mede o comprimento, mas a régua seria o melhor instrumento para medir uma coisa maior? Que outro instrumento eu tenho que eu posso utilizar para medir comprimentos maiores? E aí? Olha quanta coisas estamos pensando, hein, crianças? E quando a gente fala em capacidade? Agora peguei vocês. E aí? Como? Que instrumento eu uso para medir a capacidade? Vamos voltar a pensar um pouquinho. A gente está trabalhando receitas lá em língua portuguesa. Quando a gente trabalha lá na parte dos ingredientes, lá sempre diz as quantidades de cada ingrediente que vai. E muitas vezes ali tem uns instrumentos de medida. Isso! Aparecem nas receitas colheres. É um instrumento para medir. Fala em copos. Pode aparecer xícaras. Viram? Isso são instrumentos para medir. Estão vendo? Estou dando bastante dica. Guardem bastante que vocês vão utilizar isso para a nossa atividade lá na apostila. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de novo no comprimento. Vocês me disseram aí que eu ouvi daqui. Olha como eu sou poderosa, gente. Eu tenho ouvido supersônico. Consigo ouvir daqui aí todos vocês. Vocês me disseram que a régua, que a fita métrica eu ouvi. Eu ouvi até trena, que aquela é uma fita métrica bem grandona que muitos pedreiros usam e outros profissionais. Mas vem cá, quando eu não tenho, olha só, esse instrumento na mão e eu preciso fazer algumas medidas. Um exemplo, alguém aí da família decidiu comprar uma estante para pôr na sala. E ela tem aquele espaço ali apenas para pôr essa estante. E ela não tem nenhum instrumento de medida ali para medir aquele espaço para poder ir lá na loja. Como que ela vai chegar na loja se ela não mediu com um instrumento para falar, foi 1 metro, foi 30 centímetros, foram 2 metros. E aí? Tem alguma maneira que eu possa medir?
Eu ouvi daqui. Sim, nós podemos usar o nosso corpo. Nossa, Pro. Podemos medir aquele espaço em palmos. Chegando lá na loja, eu vejo uma estante que eu gostei. Eu vou medi-la com meus palmos para ver se vai caber no espaço que eu tenho na minha casa. Olha como eu sou esperta. Eu posso usar o que mais do meu corpo? O meu passo. Eu abrindo a minha perna. Eu posso usar a quantidade de pés. Viram que ótima saída eu tenho? Muito bem, já conversamos um pouquinho. Vamos continuar conversando durante essa sequência 9. Vamos então para o nosso desafio. Olha lá, aqui na nossa apostila, e depois eu vou dar uma pesquisa para vocês realizarem aí em casa com a família, com as pessoas que moram com você. Acho que eu já vou falar sobre ela, porque aí vocês já anotam lá no caderninho, logo abaixo da nossa ilustração. Olha só, vocês vão pesquisar para algum adulto se eles já realizaram medições e que instrumentos de medidas eles utilizaram. Faça essa pergunta. Fala, olha, eu estou aprendendo sobre medidas. E gostaria de saber se você já realizou alguma medida, mediu alguma coisa, em que instrumento você usou. Ensine-os que instrumento é aquele objeto que eu vou usar para realizar a medida. Anotem lá no caderninho, combinado? E não esqueçam de tirar a foto e me enviar. Tudo bem? Então vamos agora para a nossa atividade. Isso! Olha lá. Todo dia medimos coisas, sem a gente perceber. Viram só depois dessa nossa conversa? Você já mediu alguma coisa hoje? Fiz essa pergunta para vocês. Nas ilustrações abaixo há várias situações de medida. Descubra quais são elas. Escrevam para mim embaixo. Aqui está medindo o quê? E aqui? E essa aqui, menininho, o que ela está medindo? E essa? Anotem embaixo. Não esqueçam de pôr data, crianças, bem grande aqui. Letra bem bonita para enxergar. Vamos lá para o desafio. Faça uma lista de instrumentos que você conhece e que são usados para medir. Então, aqui eu quero uma lista de instrumentos que são usados para medir. A Pro, durante nossa conversa aqui, falou alguns. Tudo bem? Entenderam o nosso desafio? Se ficou alguma dúvida, pode me mandar pelo WhatsApp, não é? Então, bye, muito capricho para realizar a atividade, combinado? Beijinhos, tchau, tchau!